Vamos estar falando hoje um pouquinho sobre o discipulado. Aleluia. O discipulado. Ele é uma das coisas que nós, aqui na igreja, não sei faz quanto tempo você faz parte dela ou participa do nosso Tadeu, né? Ou talvez está ouvindo essa palavra pela primeira vez aí no YouTube. Porém, é uma das coisas que a gente trabalha demais aqui na nossa igreja. E, embora possa parecer até repetitivo, a gente acredita que são os detalhes que fazem a diferença na prática, né, de um princípio que foi nos dado. E na medida que a gente mais se aprofunda, é que então você se torna melhor naquilo que você está aprofundando. Enquanto a gente é raso em alguns assuntos, então a gente nunca vai poder desfrutar de frutos abundantes e permanentes naqueles princípios. Mas quanto a gente mais se aprofunda, então, mais resultados nós veremos. E se a gente entende que a grande comissão é o nosso chamado de fato, então é lá que nós devemos botar o nosso foco principal. Mateus 28, 19 e 20, nos diz, então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso chamado. Jesus tinha falado já tudo que era para falar. Só restava a sua última e mais importante missão. E ele deixou isso como suas últimas palavras. Porque quando a pessoa vai embora, antes de ir embora, então ela quer deixar o mais importante semeado no coração dessas pessoas. E Jesus então deixou esse chamado, essa comissão nos discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, fazemos parte então também dessa comissão, dessa encomenda, desse chamado que o Senhor nos deu. Esse é o nosso encargo. E então devemos apontar para lá todo o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa meditação, a nossa oração. Nós não queremos fazer trabalho à toa, nós não queremos ser, né, como aqueles boxeadores que dão golpes ao ar e ficam cansados. Não, nós queremos apontar o alvo no nosso trabalho. E qual é, então? É fazer discípulos, de fato. Agora, quando a gente fala sobre a grande comissão e fazer discípulos, talvez nós podemos ter interpretações diferentes sobre o que é fazer discípulos, né? Agora, fazer a gente entende. Se a gente faz comida, a gente faz a faxina, a gente faz isso aqui, a gente faz aquilo lá, né? A gente faz faculdade. Mas discípulos é o ponto principal que a gente precisa entender para podermos dizer o que é para fazer de fato. Então, discípulo, o que seria? Segundo o dicionário, né, a palavra discípulo é um que estuda, é um aluno, é um aprendiz, é um que está receptivo ao ensinamento. Nem todo aluno lá na escola ou na faculdade significa que é um aprendiz de coração, de fato, porque pode estar lá sentado, porém, no celular, brincando por responsabilidade com os pais, mas não com o coração aberto, porque um discípulo é um que se sente para ouvir, porém, que está com o coração aberto, receptivo ao ensinamento. Agora, nem todo discípulo, nem todo discípulo ele tem vamos dizer de novo, um discípulo é um seguidor de Jesus, de fato. Todo discípulo é um seguidor de Jesus. Mas nem todo seguidor de Jesus é um discípulo. Não é verdade? Então, volto a repetir. Um discípulo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é um discípulo. Então, Jesus era seguido por vários tipos de pessoas. Estava a multidão, por exemplo. Jesus ia para um lado e a multidão chegava lá. Muitas pessoas estavam aí. Por quê? Porque eles queriam ver aquilo que estavam ouvindo de Jesus. Diz que ele faz milagres. Diz que ele multiplica os pães e os peixes. Eu quero comer daquele peixe. Eu quero comer daquele pão. Será que ele fica multiplicando depois em casa? Se eu levo um para casa,
Ele fica multiplicando lá em casa também, eu quero pegar um desses. Tinha curiosos lá. Estavam ouvindo Jesus, porém, eles estavam aí mais de curiosos. Também estavam seguindo Jesus os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, né, que estavam lá ouvindo tudo o que Jesus falava. Talvez até tomando nota. Mas eles estavam com o coração crítico. Eles estavam querendo saber se Jesus ia errar em alguma coisa. Estavam para questionar, estavam para testar lá. Não estavam para, de fato, querer aprender. Então, embora eram seguidores de Jesus enquanto Jesus estava funcionando na terra, nem necessariamente eram discípulos. Agora, temos de fato aqueles que estavam seguindo Jesus, né, que eram discípulos, que receberam aquele chamado de Jesus de segue. E então eles deixaram tudo instantaneamente. É uma das palavras que eu mais gosto da resposta dos discípulos de Jesus. E deixando tudo imediatamente, instantaneamente, na mesma hora, dependendo da versão. Mas o sentido é que nem duvidaram, seguiram Jesus com tudo. E entregaram as suas vidas ao governo, ao senhorio de Jesus. Se disponibilizaram a obedecer. E então reconheceram Jesus como rei das suas vidas. Então o discípulo é um que crê tudo que Jesus diz e faz tudo que Jesus manda. Então, na primeira parte de fazer discípulos, então, o primeiro que nós estamos definindo é o que é um discípulo. Um discípulo, então, é um que crê tudo que Jesus diz e faz tudo que Jesus manda. Esse é um discípulo. Amém? Então, de alguma maneira, quando Jesus está dizendo, vão e façam discípulos, Ele está dizendo, antes de você fazer, é preciso ser um discípulo. Amém? Então Jesus estava dando essa missão para quem já era um discípulo. Jesus não deu essa missão na hora que Ele estava falando com as multidões. Jesus não deu essa missão quando estava falando com os fariseus. Jesus deu essa missão para quem? Para seus discípulos. Para aqueles que já tinham entendido a caminhada. Por quê? Fazer discípulos é replicar aquilo que nós, por graça, recebemos. Então, os discípulos, quando receberam aquele comando, eles entenderam imediatamente aquilo que Jesus estava falando. Era a primeira vez que Jesus falava para eles, vão e façam discípulos. Mas era costume nos discípulos, eles não entenderam o que Jesus estava falando. E perguntavam para Jesus, o que o Senhor quis dizer com isso? Ah, Senhor, como que esse assunto da oração não se ensina? Ah, mas por que você falou essas palavras? Eles ficavam perguntando toda hora. Eu acho que às vezes Jesus ficava até cansado um pouco assim. Ai. Até quando vou ter que ficar explicando esses caras aqui? Ah, meu pai, até quando que eu vou estar com eles? Homens de pouca fé. Mas aqui eles não questionaram, não perguntaram, não duvidaram. Eles entenderam imediatamente o que era para fazer discípulo. Por quê? Porque eles viveram em carne própria o discipulado. Aquele relacionamento profundo que tiveram com Jesus, que foi marcante demais para a vida deles, eles nunca mais foram os mesmos, então eles estavam sendo chamados para replicar. E então eles entenderam imediatamente. De alguma maneira, Jesus estava dizendo para eles, sabe o que a gente viveu durante todo esse tempo aqui? Sabe como a gente tem caminhado? Sabe esse relacionamento gostoso que a gente tem construído? Baseado na vontade do meu Pai? Sabe isso aqui que a gente desfrutou? Vão e façam com outros também. Façam. Então, discipulado, fazer discípulos, é uma coisa que a gente não pode do nada, de repente, ficar inventando. Ah, eu vou fazer. Ixi, espera aí, como que é para fazer mesmo? Não, a gente replica aquilo que já vem experimentando. Então, fazer discípulo acaba sendo a consequência posterior seguinte de quem já pratica o discipulado. Ah, pastor, mas eu não tenho um discipulador definido sobre a minha vida e tal. Você faz parte de um life group. Você já faz parte de uma célula. Então,
você está dentro de um grupo de discipulado lá, o líder de life group, o líder de célula. Ele é uma pessoa de fato que discipula toda a turma lá. Ele é o principal discipulador daquele life group. E aí que então a gente começa a aprofundar, né, com cuidado e a direção daquele líder, né, e aí vai aprofundando. Às vezes aquele líder designa algum membro do life group também para poder aprofundar mais ainda aquele vínculo de discipulado sobre a sua vida. Né, e aí a gente vai crescendo naquela experiência para então chegar da hora. Chega um momento em que começa agora a replicar para com outros a mesma experiência. Agora, olha como Jesus, além de dizer, olha, faça a mesma coisa, façam discípulos, ele também aprofunda dizendo como que é para fazer. Então, primeiro diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Então, o primeiro que eu vejo nisso aí é como que é para fazer, a partir de quando que é para fazer. É no batismo, ele diz batizem, batizando eles. Ou seja, isso me mostra que são os primeiros passos, é o começo, é a conversão. Às vezes a gente separa o que é conversão do que é discipulado, mas na realidade ele inicia na conversão, mas continua sendo um discipulado, tudo um mesmo caminhar. Igual o pastor Ebi tem nos ensinado sobre como uma boa mãe, ela não simplesmente dá a luz e logo depois descuida aquela criança que deu a luz para que outro cuide dela, senão que aquela mesma mãe que deu a luz também vai dar agora leite, vai dar a troca da fralda e vai começar a acompanhar o processo, né, de transformação. O discipulado começa de início de compartilhar as boas novas de salvação com aquela pessoa, porém depois ela continua, vai do início até, vamos ver até onde que ele vai. Mas aqui ele disse depois, e logo ensine a obedecer. Ou seja, não é só ensinar, não é só passar informação, não só devemos mostrar os princípios, senão que devemos ensinar nesse discipulado a obedecer. Como você ensina a obedecer uma pessoa? Olha, filho, deixa de pegar o celular enquanto você está na mesa. Mas se você continua pegando o celular enquanto você está na mesa, ele vai continuar fazendo aquilo. Filho, você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que falar amorosamente. Você não está falando amorosamente com ele. Então, como que a gente ensina a obedecer, né, a um discípulo? Não é simplesmente ordenando, não é simplesmente mandando, não é simplesmente informando, passando informação. Olha, a Bíblia diz que você tem que obedecer isso aí. Está aí, pronto. Já fiz discípulo. Não. Você ensina a obedecer, primeiramente por meio do seu próprio exemplo de obediência. Então a vida minha se torna um modelo de Jesus para aquele outro que a gente está acompanhando. Como que é para orar? Então, o discípulo vai ver o discipulador, olha, vamos tirar um tempo de oração junto, vamos aqui, olha, a Bíblia mostra isso, vou te mostrar assim, na palavra alguns princípios e logo depois a gente vai praticar. Quantas receitas você já viu no Instagram, em algum Reels, que você falou assim, olha meu amor, e mandou para ele, só normalmente manda para sua esposa, né? Olha meu amor, que receita gostosa, faz para mim e tal, né? As mulheres já, quantas receitas fitness já viram? Olha só esse bolo aqui, olha que parece gostoso e de gordura ele tem. Ah, eu quero fazer. E vai acumulando receita lá. Vai decorando, aprendendo supostamente. Mas quantas delas você já comeu? Assim, bem pouquinho. Porque não é o fato de ter uma informação que te leva para a prática. É praticando nessa caminhada juntos que a gente vai aprendendo a obedecer os princípios do Senhor. Então, Jesus fala para os discípulos, olha, façam aquilo que os fariseus estão falando, mas não façam como eles o praticam, como eles estão vivendo, porque eles não praticam na realidade. Eles não estão vivendo. Então, Jesus está dizendo, discipulado sem prática é papo furado, não tem resultado, não tem fruto, nem menos permanente, nem muito, nem pouco, nem permanente.
Então, Jesus está dizendo, para fazer discípulos, não pode ser só informação passada. Tem que ser modelando a vida de Jesus. Então, o verbo, diz a Escritura, se fez carne. A palavra tomou vida. Jesus, o Logo, veio aqui na terra. Então, da mesma maneira, nós somos desafiados a que a palavra escrita, ela tome vida e seja encarnada assim também em nós. Que ela corra pelas nossas veias, as palavras do Senhor. Que ela tome forma encarnada em nós. Que os princípios das Escrituras possam estar aqui, vivos em nós. Por isso que Paulo fala, apresentar o sacrifício vivo, aqui em carne própria, andando no dia a dia. É que nós vamos modelar a Jesus. Então Jesus está falando, vocês precisam ensinar a obedecer no discipulado, mas se através da sua própria vida, que precisa ser praticado a obediência, e na medida que alguém fica perto de alguém que obedece continuamente, constantemente, toda hora, e esse relacionamento fica perto, aquele novo discípulo fica sendo influenciado até sem palavras. Até sem palavras. Quantas vezes algum discípulo chegou para seu discipulador e chegou falando assim, olha, você nem percebeu, mas você me ensinou tanto quando você respondeu para seu marido. Quando você corrigiu a sua filha naquela hora. Eu fico tão estressado na hora, quando minha filha vem para mim a falar desse jeito. Eu já começo a gritar, e você fala com tanto carinho, com tanto amor. Eu saí aqui confrontada da sua casa. Porque o exemplo é a nossa maior ferramenta no discipulado. E o texto continua dizendo que não é obedecer a minha vontade como discipulador, senão como o texto continua dizendo a tudo o que eu ordenei. Jesus falando. A tudo que eu ordenei. Então não é obedecer a minha vontade como discipulador, não é levar o discípulo a obedecer os meus gostos, e sim obedecer tudo aquilo que ele ensinou. Mateus 7, 24, termina dizendo, Jesus no Sermão da Montanha, quem ouve estas, as minhas palavras, e as pratica, compararei ele com um homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos e ela não caiu. O que começa dizendo? Quem ouve estas, as minhas palavras, não é qualquer palavra. Não é aquilo que você procurou lá no Google, não é qualquer pregação solta lá no YouTube. Não. É um discipulado sério. É um relacionamento profundo, um acompanhamento de perto sobre o quê? Não é sobre o clima. Não é que a gente senta lá para conversar 40 minutos de futebol e depois 10 minutinhos sobre uma coisa assim, raça, e logo a gente ora. Não. É sobre os mandamentos de Jesus. É sobre aquilo que Ele falou. É sobre aquilo que Ele ordenou. E a gente vai compartilhando toda a verdade do Senhor. Integral. Não é parte da verdade, é toda. E é a verdade dEle, não é a minha verdade. Jesus é o caminho à verdade, não uma verdade. Eu não compartilho Ele como se fosse uma das verdades. Não, eu compartilho a verdade de Jesus. E não é aquilo que fica mais confortável para mim falar assim, eu acho que isso aqui vai confrontar muito, então eu acho que melhor não vou falar não. Não, a gente precisa falar com a forma certa, com o coração e a motivação certa, mas a gente precisa falar toda a verdade da palavra. Então o discipulado, a prática do discipulado, fazer discípulos, nos desafia profundamente a viver e ensinar a vida de Jesus. Olha para seu irmão que está ao seu lado e fala assim, o discipulado é uma bênção para a minha vida, para a sua e para os nossos discípulos. Você sabia
que na medida que a gente pratica o discipulado, a gente alcança novos níveis de maturidade que nunca alcançaria sem praticar o discipulado. Um solteiro vela por si mesmo. Eu lembro um dia, um solteiro foi para minha casa, estávamos uns dias aí, e ele já estava ficando vários dias lá, e então a gente terminou de levantar a mesa, e ele quis se oferecer para ir lavar a louça. Ele foi lavar a louça, mas lavou o seu prato, o seu garfo e o seu copo, e depois deixou tudo o restante lá, e foi embora. Aí eu chamei ele de volta e falei assim: cara, obrigado e tal, mas você um dia vai casar. E em família, não é assim. Uns colocaram a mesa, outro cozinhou, outro serviu, outro retirou e outros lavaram toda a louça. Aí ele falou: ah, tá, entendi, nunca tinha entendido. Aí ele foi lavar toda a louça. Porque quando a gente é solteiro, pensa em um mesmo. Vive num círculo de egoísmo. Só pensa para nossas necessidades. Porém, quando a gente casa, já começa esse esticamento. A gente começa a ser esticado por Deus. Mas quando os filhos chegam, então é outro nível de ser esticado. Eu achava que era super calmo e paciente. Até Deus começar a me mandar um filho. Aí, tá tranquilo, Deus. Vai outro então. Pega outro aí. Ah, Deus, eu acho que a gente está controlado aqui. Ah, é mesmo? Vai lá, pega outro, tá. Aí eu comecei a falar: Deus, seja feita da sua vontade. Eu estou rendido. É do seu jeito, Deus. Aí nós ficamos com 3 filhos. Mas na medida que a gente vai trocando fralda, levantando de noite, madrugada, né, tendo que limpar a sua roupa mais bonita que você tinha, com um carinho do seu bebê, e sujando tudo. Então aí você começa a amadurecer. Quando tem pessoas que dizem assim: ah, eu não quero fazer discípulo, dá muito trabalho. Aí assim: olha, tudo bem, fique à vontade, é a palavra que nos manda, mas ninguém vai te obrigar e tal. Porém, a pessoa, em outras palavras, o que ela está dizendo é: eu quero ficar do mesmo jeito que eu sou agora, eu não quero crescer, eu quero ficar assim, só pensando em mim, e só em mim, e não quero crescer. Mas quando a gente pratica o discipulado, que a gente começa a ser esticado para novos níveis de maturidade, que quando você chega lá, descobre, desfruta demais daqueles novos níveis. Então, o discipulado é um desafio para a gente crescer. Até quando nós devemos ser discípulos? Até que Cristo seja formado em nós. Efésios 4:13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até quando? Até atingir a medida da plenitude de Cristo. Alguém chegou já a atingir aquela medida? Ninguém de nós, né? Ainda precisamos crescer. Possivelmente, talvez nos tome a vida toda. Mas isso não é uma coisa torturosa, todo o contrário. Se aquilo que nós temos vivido até agora tem sido maravilhoso, imagina tudo que resta. É gostoso demais crescer em Jesus. Eu preciso continuar sendo discipulado, eu preciso continuar crescendo, eu quero continuar crescendo, chegar a novos níveis. Então eu vou correr atrás de viver o discipulado, de eu ser discipulado, de eu ser acompanhado. Eu preciso de correção, eu preciso de ajuda, eu preciso ir atrás. E ao mesmo tempo, quando olho para os meus discípulos, não fico só orando assim: ah, Deus, até quando eu vou ficar cuidando desse cara aqui? Não. Até que Cristo seja formado nele e ele comece a desfrutar dessa vida com Jesus gostosa, nós vamos ficar trabalhando com coração apaixonado. O objetivo do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecer e crescer na imagem de Jesus. Não é sobre fazer o que eu quero fazer, não é sobre levá-las para mim, dependentes de mim. Às vezes o nosso ego gosta, né, de que as pessoas dependam de gente.
O nosso ego às vezes gosta que as pessoas venham a perguntar para mim: eu não sei o que fazer, como que eu faço aqui? Me diga, discipulado, qual a sua opinião? Na hora que eu sinto que um discípulo está nessa pegada, muito assim, na dependência sobre a minha palavra, na hora que eu começo a responder assim: olha, a minha opinião é que você vai lá no seu quarto, ore e busque a vontade de Deus. Mas eu quero saber a sua opinião. Essa é a minha opinião. Eu acho que você precisa buscar a Deus. Eu não posso subir um monte por você. Você precisa subir um monte, buscar a Deus, e depender de Deus, e buscar a sua resposta nele. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando ele a depender não de mim. Não a depender da estratégia, não a depender do curso lá que ele aprendeu, não a depender de homem, é a depender de Deus. Você precisa aprender a depender de Deus. Então você já orou sobre isso? Não orei. Então, legal, o discipulado hoje foi curto. Pode ir lá, voltar e orar então, primeiro sobre isso. Depois você me conta o que Jesus falou com você. Uma das perguntas mais constantes que a gente deve fazer no discipulado é: e aí, o que Deus está falando contigo ultimamente? O que Deus tem falado para você? Rapaz, nem sei. Então, bom, desafio para essa semana. Não é para condenar, não é para julgar, é simplesmente para encorajar e desafiar o discípulo aí a Jesus. A gente acompanha o processo dele, da dependência dele com Jesus. Esse é o alvo do discipulado, a gente levar a pessoa para Jesus. E é importante ressaltar que a gente não faz discípulo para nós mesmos, nem para nós, nem de nós, nem para nós. Nós fazemos discípulos do Matias, replicando o Matias, nem para o Matias. Eu não faço discípulo para que esses discípulos depois me sirvam. Não. A gente faz discípulos de Jesus, replicando o modelo de Jesus, e para Jesus. Então, se as pessoas depois me devolvem gratidão, não tem problema, porque eu nunca fiz discípulo, ou pelo menos esse deveria ser o nosso coração, para mim. Eu fiz para Jesus. E eu sei que o meu trabalho, Jesus está recompensando. Eu não quero honra, não devemos querer honra, nem reconhecimento, nem aplauso, nem fidelidade das pessoas. A gente deve ser fiel em praticar o discipulado para com a pessoa, para que ela aprenda a ser fiel com Jesus. Se ela aprender a ser fiel com Jesus, ela também vai aprender a ser fiel conosco. Mas não é a minha motivação, não deve ser a minha motivação. Agora, no discipulado também nós devemos aprender a separar os tipos de palavras do discipulador. Tem a opinião, tem o conselho e tem a palavra de Deus. Nós podemos dar uma opinião. E aí, você gostou da minha jaqueta? Cara, você ficou top. Aí o do outro lado fala assim: olha, eu acho que talvez, se fosse um pouquinho mais longa, ia ser legal, porque ia tampar um pouquinho aquele, sabe? Aquele gominho aí, esse aqui, coisinho. É uma opinião. Você pega, não pega. Aquela corte fica linda em você. Mas se você não gosta, tudo bem, não usa. É uma opinião qualquer, tanto faz. Qual time você gosta? Eu gosto do Corinthians. Corintiano. É todo maluqueiro. Você mora na Zona Leste, né? Lá no fundão, lá no Itaquerão, lá. Eu não gosto, não. Problema seu. Eu gosto. Opinião é opinião. Tanto faz. Corintiano é muito orgulho, viu? Brincadeira. O meu filho joga no Corinthians, então torço pelo time que o meu filho joga. Então, na realidade, eu sou fã do meu filho, mais do que o do Corinthians. Mas o conselho já é um pouco diferente. Ele vem baseado na experiência, talvez vem baseado em alguns princípios bíblicos que não necessariamente são um mandamento, mas que talvez nos deixe ver: olha, eu acho que você deveria orar sobre isso. Eu acho que seria importante talvez você tomar cuidado sobre aquilo. Aquele relacionamento, aquela amizade, enfim, mas é um conselho, baseado no que você está me falando e que eu já vi em outros exemplos. Mas se a pessoa não seguir aquele conselho,
ela está na sua liberdade. Né? Eu não vou ficar chateado porque ela não seguiu meu conselho. Olha, eu acho que você deveria comprar um Toyota e não um Chevrolet. E a pessoa compra um Chevrolet, amém, decisão dela, não tem problema. Agora, diferente é quando a gente compartilha a palavra de Deus. E o discipulado, principalmente, deve estar mais baseado que qualquer coisa na palavra de Deus. Ela deve estar baseada na palavra de Deus. E a gente compartilha a palavra, encoraja com a palavra. Mas o desafio nosso é encorajá-la a obedecê-la, mas não podemos obedecer por ela, a palavra. E se ela desobedecer a palavra, eu não vou ficar chateado com ela por desobedecer a palavra. Eu vou ficar triste porque, não para com ela, senão porque eu sei que o pecado, né, da desobediência, da vontade de Deus, vai trazer prejuízo sobre a própria pessoa. Isso me deixa triste, porque eu amo essa pessoa, mas não triste, de chateado de ele não obedeceu aquilo que eu ensinei para ele. Não. Isso seria um discipulado tóxico, de querer dominar. Mas quando a gente compartilha a palavra e deixa para ele e Deus, a gente fica em paz sobre se ele obedece ou não obedece. Agora, eu lembro uma vez que nós estávamos com a minha esposa conversando com uma jovem que a gente já vinha acompanhando desde a sua conversão, e ela numa hora estava namorando com um menino não cristão e ela caiu em fornicação, e então nós fomos conversar com ela com muito amor, com muito jeito, e fomos compartilhando a palavra, e ela foi no meio da conversa ficando chateada comigo, chateada. E eu falei assim, olha, me perdoe se eu falei alguma coisa que realmente você se incomodou, mas nós te amamos você, e eu estou só compartilhando a palavra disse que sexo fora do casamento é pecado, e isso vai trazer prejuízo sobre você. Mas não precisa ficar chateado comigo, porque eu não estou te obrigando a obedecer nada. Se você quer trocar uma ideia com Deus sobre a sua vontade, que você tentar mudá-lo de ideia, pode tentar, mas isso aí é você e ele. Mas nós estamos aqui só por amor a você. Nós chamamos. Aí ela na hora desceu, lá embaixo. Não é verdade, eu não preciso ficar chateado com vocês, não. E é verdade, é a palavra de Deus. Eu estou em pecado e preciso me arrepender. Ela se arrependeu, ela aprendeu a andar em santidade, casou bem, e hoje está servindo o Senhor aí junto com seu marido. E glória a Deus. Mas a gente leva a pessoa a palavra, e compartilha toda ela, ainda quando, às vezes, ela é difícil de compartilhar. Porém, ela deve sempre estar baseada, não em que ela tem que fazer o que eu estou dizendo. Não. Eu estou compartilhando sobre a verdade da palavra e estou ajudando ela a caminhar nessa verdade. Então, fazer discípulo, de alguma maneira, ela é transferência de vida. Em primeiro modo. É modelar, é ser exemplo, é demonstrar a Cristo. Fazer discípulos também é transferência de conhecimento. A gente ensina os mandamentos, ensina a vontade de Jesus para a vida dos discípulos. Fazer discípulos também é prestação de conta. A gente vai acompanhando sadiamente, em e por amor, né, a caminhada do irmão. Como que vai? Como que está indo? A gente não tem uma bola aí de cristal para adivinhar as necessidades da pessoa. Então, é na medida que ela vai abrindo e compartilhando, é que a gente vai podendo ajudar. A gente não chega lá no médico e diz assim, ei médico, tem alguma coisa errada comigo, me ajuda aí. Tá, e quais são os seus sintomas? A não ser você é um médico, tem que me dizer. Assim, não, a gente não chega lá. A gente começa a falar, olha, tal dia, em 1900 e tal, começou com uma dorzinha aqui. Aí depois ficou para cá, aí depois mudou para cá, aí fez assim, e tá. A gente conta todo o histórico. Então o médico vai poder saber, pronto, eu vou te ajudar. Isso. Da mesma maneira, o discipulado precisa dessa transparência, dessa prestação de contas. E o discipulado, fazer discípulos também é um treinamento. A gente treina os novos convertidos a exercer o seu chamado ministerial e também de fazer discípulos. Amém? Algumas características de um bom discipulador. Quero compartilhar rapidinho com vocês. Um bom discipulador, ele
ama seu discípulo. Ele realmente se importa com ele. Ele induz seu coração a praticar o amor, não só verbal, sino também com ações. Ele abraça, ele beija, ele está junto, ele se importa, ele parabeniza, ele celebra, né, o seu discípulo. Ele se doe quando o seu discípulo está sofrendo, está doído, está difícil para ele. Ele ama. Como que o amor? Ele tudo suporta. E aí vai, você sabe. Outra característica de um bom discipulador é que ele encoraja o seu discípulo. Ele é o primeiro torcedor do seu discípulo. Ele está toda hora aqui como aquele personal trainer. Vai lá, você consegue. Não desiste, mais uma. Vamos nessa e tal. Encorajando ele. Eu acho que vai pecar, vou pecar. Não vai pecar não. Eu estou contigo. Vamos, você consegue, você vence. O Senhor é contigo. Outra característica de um bom discipulador é que ele é um amigo do seu discípulo. Ele não simplesmente tem um relacionamento formal. Ele faz amizade com o seu amigo. Eles se tornam bons amigos. Eles conseguem juntos se divertir. Mas pastor, mas eu acho que quando a gente mistura as coisas, é que aí então começa a estragar. Eu acho que prefiro ficar na posição de líder dele. Legal, se você quiser influenciar a vida dele dessa posição, vai ser limitada. Mas se você se fazer amigo dessa pessoa, você vai poder acessar níveis mais profundos do coração dela. A amizade não prejudica. É óbvio que a gente não vai ter uma amizade tola igual o mundo pratica. Mas a gente vai ter uma amizade saudável, preciosa, bíblica no Senhor. No meio dessa amizade que muito do discipulado vai acontecer. Outra característica é que ele visita o seu discípulo. Ele passa tempo, ele procura, ele celebra quando ele foi formado na faculdade, ele celebra quando teve uma promoção, né, lá no seu trabalho, quando ele está vivendo uma necessidade, está em doença, está em cama, ele visita lá, está com ele. Outra característica é ele promove atividades para se divertir juntos. Ele está promovendo atividades toda hora para estar juntos, não só naquela hora marcada, naquele papo mais sério, olhando no olho e tal, senão muitos outros momentos. Outra característica é que esse discipulador ora constantemente pelo seu discípulo. Está constantemente nas suas orações. Senhor, eu oro pelo meu discípulo, eu oro por fulano, eu oro pelos meus discípulos. Eu oro para que ele ande em vitória, Senhor, para que o Senhor o leve em sucesso toda hora. Eu declaro a tua cobertura sobre ele. Mal nenhum te sucederá. Nenhum plano do diabo prosperará. Nenhuma arma forjada do inimigo poderá trazer destruição sobre ele ou a sua casa. Senhor, nada. Ora, cobrindo a sua vida. Outra característica é que ele procura saber da vida espiritual, emocional, afetiva, familiar, dos seus estudos, objetivos e outros interesses do seu discípulo. Não por controle. Me conta aí, o que você está sonhando? Está sonhando baixo. Sonha mais alto. Não, isso aí não. Não é sobre isso. Não quero saber de curioso. É porque eu me interesso na vida da pessoa. É por amor, não é por cobrança. É porque realmente eu estou interessado nessa pessoa. Outra característica é que ele procura ser um bom exemplo para seu discípulo. Se eu quero que o meu discípulo vá para o Tadeu, eu tenho que ir para o Tadeu. Eu quero que ele chegue cedo, eu tenho que estar cedo lá. Eu quero que ele evangelize, ele tem que me ver evangelizando. Eu quero que ele se envolva mais na obra, nos ministérios. Ele tem que me ver fazendo aquilo. E eu logo falo para ele, cara, bora servir junto? É muito mais fácil ele ir, que simplesmente vai lá, se inscreve num ministério voluntário lá. Não é verdade? Vai lá no Tadeu, vai ser legal para você. Aí ele veio, olhou para o seu lado, não estava nem o seu discipulador, nem ninguém. Disse, não, acho que não volto não. Bom discipulador, ele é um exemplo para seu discípulo. Ele também, outra característica, é que ele sabe ouvir o discípulo. Ele sabe ouvir. Sabe, eu já cometi o erro, eu lembro uma vez, aquilo eu teve que aprender com dor. Eu estava tão querendo falar uma coisa com o discípulo que eu já fui falando logo. E a gente foi entrando naquele assunto, passou 50 minutos.
O tempo, ele precisava ir embora, eu precisava ir embora. Já estava terminando o tempo. E ele falou assim, eu queria tanto ter falado um assunto com você, mas já não deu tempo. E ele foi triste para casa aquele dia. Às vezes, tem discípulos que eles estão assim, será que eu falo ou não falo? Não, melhor não vou falar, não. E o diabo fica assim, não fala. Aí ele diz, não, eu vou falar. E chega lá no discipulado, querendo falar. Eu vou falar. E o discipulador não deixa ele falar. Porque fica falando. Então eu aprendi aquele dia, você foi solteiro muitos anos atrás, e aí eu aprendi, eu vou perguntar de agora em diante, toda vez, antes de começar um discipulado, e aí, você tem um assunto que você gostaria de falar? Tem algo que você gostaria de abrir? Vamos colocar sobre a mesa. Aqui eu tenho até uns assuntos também, mas eu quero saber primeiro de você. O que você está precisando falar? E aí depois a gente vai falar isso, depois esse, e depois a gente esse outro aqui. Só para dar prioridade. Se não dá tempo, não importa. Vamos começar pelo seu aqui. Um bom discipulador sabe ouvir. Um bom discipulador também é sensível às necessidades do seu discípulo. O discípulo está aí sofrendo por alguma coisa assim. Não, ele tem que aprender no sofrimento. Fica de longe, aqui na minha vida. Não, a gente é sensível. Um bom discipulador não é dominador do discípulo. Já falamos bastante sobre isso. Um bom discipulador motiva o discípulo a fazer outros discípulos também. E continua a crescer na visão da igreja local. Se o discipulador fala para seu discípulo, na frente do seu discípulo, aquele outro discípulo lá está me dando tanto trabalho. Fora de ser uma fofoca, você está ensinando o seu discípulo que fazer discípulo é ruim. Eu tenho que ir lá porque eu me comprometi para servir no ministério, mas eu estou tão cansado e tal. Assim, nós somos machos de verdade, gente. Nós somos homens e mulheres de verdade. Não precisamos ficar falando para todo mundo, estou cansado. Vai lá, 5 minutos no seu quarto, ora o Senhor, seja renovado no poder do Espírito e saia de lá com um sorriso bem grande, dizendo, é uma alegria servir o Senhor, eu vou lá, mas você está cansado, mas o Senhor me enche de alegria, de vigor, de força, porque uma alegria, uma paixão, é tão gostoso servir o Senhor, que eu fico, já ficando assim, quase como o pastor, já até pulando, você percebeu? É porque cheio de energia. Nosso pastor é cheio de energia, gente. Se não fosse pela pastora Andreia, que fica segurando, não, amor, você acabou de ter cirurgia, fica aqui, meu amor, não, descansa. Ele já volta, sai do hospital assim pregando já. Gente, vamos lá. Ele não se inspira na sua paixão. Não se inspira. A gente vai ficando mais apaixonado só de ver o nosso líder apaixonado. Da mesma maneira, um bom discipulador vai passando essa paixão para seu discípulo. Quando o seu coração verdadeiramente está cheio dessa paixão. E eu tenho tantas outras coisas que eu gostaria de compartilhar, mas o nosso tempo já encerrou e eu acho que a gente já levou algumas coisinhas para casa para poder continuar praticando, nós sendo bons discípulos e sendo cada vez mais melhores discipuladores. Eu quero só encerrar dizendo que um bom discipulador, ele sempre vai ser um bom discipulador se ele for um bom discípulo. E se ele quer continuar sendo um bom discipulador, ele precisa continuar sendo um bom discípulo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo de estarmos juntos, de compartilharmos a sua palavra, de meditarmos também, talvez em coisas básicas, simples, que no dia a dia, Senhor, já está, mas é tão bom refrescar a nossa memória, pegar um pente fino sobre algumas coisas e nos desafiar, Senhor. Nos ajude a continuar crescendo, cada dia mais, em sermos discípulos, Senhor, mais apaixonados de você, Senhor Jesus, e fazermos discípulos cada vez com mais cuidado, amor, dedicação e excelência, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplaude bem forte a Jesus.